Eu acho que o interesse em me aprofundar mais, estudar sobre os processos de luto foi através de uma vivência pessoal mesmo. O meu pai faleceu de Covid, então não foi uma morte que a gente viu paulatinamente, né, chegando. Foi algo que de alguma forma foi abrupto. E essa experiência me impactou assim profundamente, tocou fundo assim mesmo a minha alma, porque eu senti uma sensação de deslocamento assim, tempo, espaço, uma desconexão com as coisas, assim. É interessante, né, como a morte ela é paradoxal, às vezes, assim, que ela é uma experiência tão ordinária, né? Quando eu falo ordinário, eu quero dizer assim, ela é comum a todos nós, né? Todo mundo vai passar, já passou por isso, de perder uma pessoa, de ter que se despedir, né, de uma pessoa que se ama. Claro que umas pessoas passam isso mais cedo, outras mais tarde, algumas de uma forma mais abrupta e violenta do que outras, mas essa é uma experiência comum a todos nós. E ao mesmo tempo ela é tão extraordinária. Com a morte não tem barganha, né? Ela é imperativa, ela é definitiva. Então, assim, não há o que ser feito a partir dali. Então ela é uma experiência intensa. Tem uma autora que chama Rosa Monteiro, ela tem um livro que chama A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver. E eu acho esse título ótimo, porque é isso, né? É ridícula essa ideia. Assim, como assim? Eu não vou mais ver, não vou mais falar. E ela diz num determinado momento do livro que a morte e o nascimento são experiências que é como se o véu da ilusão por alguns momentos se baixasse e a gente visse assim a vida de uma forma um pouco mais crua, assim, mais nítida. Porque nessas horas o que fica é o essencial, né? A gente se toca com aquilo que realmente é importante, né, pra gente. O que realmente importa? A gente começa a se questionar, tá, mas né, no frigir dos ovos, e aquele tempo que eu não vivi, eu me lembro que isso foi uma outra sensação, assim, muito precisa que eu tive sobre o tempo cronológico ter passado, assim, porque eu me dei conta que o tempo com meu pai tinha acabado, né, que eu não ia mais construir memórias com ele, eu ia agora reviver as lembranças e as memórias com ele. E aí eu me dei conta de, nossa, o tempo realmente passou, né? Como o tempo passou. Muitos sentimentos, né? Raiva, tristeza, angústia, às vezes um torpor, assim. Às vezes a gente demora a processar aquilo que aconteceu. E eu me lembro que as pessoas falavam assim, ah, mas a vida continua, né? E eu assim, o que eu sentia, a sensação que eu tinha era assim, como assim a vida continua? Como o mundo está girando, como que as pessoas estão indo trabalhar e estão rindo e estão chorando. Meu pai morreu, né? Claro que não era o que eu pensava, mas era a sensação que eu tinha, assim. Eu sabia que era irracível, mas era a vida continua, né? E na verdade eu acho que a vida segue, né? Mas a gente não é mais aquela pessoa, né? Vivenciar a perda de alguém também é uma experiência um pouco solitária, né? Porque cada um vivencia o luto de um jeito. Enquanto um quer conversar, o outro quer ficar quieto. Enquanto um quer chorar, o outro não quer entrar em contato com o que está sentindo. Dizem disso da maternidade também, né? Que apesar de ser uma experiência muito comum, é uma experiência que traz uma sensação de solidão, assim. E ainda foi num momento que todo mundo estava recluso na pandemia. Então, o que aconteceu? Por algum tempo eu fiquei sozinha fisicamente, né? E eu sentia muita necessidade de conversar sobre isso, na tentativa de entender, elaborar. Só que esse é um assunto indigesto, né? Ninguém quer falar sobre isso. E às vezes até a gente fica constrangida de ter que ficar pesando, né, o clima do ambiente. A morte tem esse lugar do silêncio também, né? Então, as pessoas não sabem o que dizer. Normalmente as pessoas querem dizer alguma coisa para tirar a gente desse estado e, né, para consolar, porque é insuportável, né, lidar com essa dor assim. E na verdade nada consola a gente nesse momento. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa que eu atendo, que perdeu uma pessoa que ela amava muito, criança. E se a morte é um tema difícil, a morte de uma criança é indigesta mesmo, né? Então, assim, muito poucas pessoas assim para trocar. E aí a gente estava conversando, ela me contando o que ela estava sentindo, como tinha sido, e ela falou assim: "Você é a única pessoa com quem eu posso conversar sobre isso", né? As pessoas não suportam, porque elas querem falar: "Não, mas vai ficar tudo bem". Mas tem muitas falas assim, né? Foi o melhor, agora descansou. Só que quando é uma pessoa muito jovem,
essas falas não cabem, né? Então começa uma evitação, as pessoas evitam e a pessoa fica um pouco solitária, assim. E eu recebi de uma amiga que tinha perdido o pai, também um ano antes, um livro que chama Notas sobre o Luto, da Chimamanda. E esse livro, ela, na verdade, narra a experiência que ela teve também com a morte do pai, que também era uma pessoa muito importante para ela, né? Que ela tinha uma relação muito significativa. Então é uma leitura íntima, assim. E eu me lembro de ler e falar assim, nossa, é isso daqui que eu tô sentindo. Foi isso que eu senti. Nossa, então eu consegui nomear muitas coisas, porque como os sentimentos são muito intensos, eles têm uma tonalidade intensa, é difícil a gente fazer filtro e ordená-los e organizá-los. Então aquilo foi me ajudando e aí eu fui querendo saber mais e encontrei pessoas que eu conseguia conversar sobre isso, foi me ajudando a organizar um pouco aquilo tudo e assentar. E aí eu percebi a importância que se tem mesmo da gente falar sobre a morte, porque a morte é parte da vida, né? Ela é um processo natural, então não é romantizar a morte, mas é desmistificá-la, né? Tirar desse lugar de uma coisa que precisa necessariamente ser muito ruim, né? A gente poder compartilhar, trocar, porque isso faz diferença, né? Isso faz com que a gente se sinta mais acolhida dentro daquela experiência e acalme um pouquinho o coração.